tarde, espero que estejam bem. Me chamo Evander Rutieri da Silva, sou professor no Departamento de História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, de Foz do Iguaçu, e também sou pesquisador associado do Instituto Cadila. Nesse mês de maio, eu gostaria de falar e recomendar uma obra que, infelizmente, se encontra fora dos catálogos das editoras, mas que teve uma importância muito significativa no processo de renovação da historiografia africana, que é o livro História da África Negra, do historiador Joseph Kizerbo. Esse livro foi originalmente publicado em francês no começo da década de 1970 e mais tarde, no início dos anos 80, ele recebeu uma publicação em português. É uma obra em 2 volumes que tem uma certa ambição enciclopédica, né, que é contar a história do continente africano desde a antiguidade até o tempo presente. O Joseph Kizerbo foi um historiador extremamente importante numa espécie de primeira geração de historiadores africanos profissionais. Ele nasceu em 1922 em Burkina Faso, uma antiga colônia francesa e que era conhecida no período colonial como Alto Volta. Kizerbo começa sua trajetória intelectual no continente africano, mas também na França, onde ele estudou e se doutorou em História. Teve um envolvimento muito grande com vários movimentos sociais do seu tempo, em especial os movimentos de estudantes africanos e caribenhos na França e também com o movimento operário. Fez parte da equipe editorial de uma revista super importante no mundo dos intelectuais anticoloniais, que foi a Présence Africaine, e também foi professor na França, na Guiné-Conakry e no Senegal. A partir da independência do Alto Volta, em 1960, o Kizerbo retorna para sua terra, ocupou cargos no novo governo e teve um envolvimento com políticas partidárias. Na década seguinte, ele também começa a ter um papel institucional e acadêmico muito significativo. Ele ajudou a fundar a Associação de Historiadores Africanos no início dos anos 70 e por volta desse mesmo período ele também se envolveu com um grande projeto editorial patrocinado pela Unesco, que foi o História Geral da África, uma obra enciclopédica que reuniu dezenas de historiadores africanos e africanistas comprometidos com um esforço de descolonizar a escrita da história e o estudo dos passados africanos. E o Kizerbo foi o organizador do primeiro volume da obra, que conta com uma introdução geral de sua autoria, onde ele faz um mapeamento dos objetivos, das motivações e dos princípios que norteiam a coleção. Então, Kizerbo fez parte dessa geração que reivindicou o passado para o continente africano. Uma geração que enfrentou e problematizou uma certa historiografia colonial de matriz eurocêntrica, que entendia que as sociedades africanas eram sociedades sem história e que a história da África só se iniciaria efetivamente com as presenças europeias. O Joseph Kizerbo foi na contracorrente dessas ideias, reivindicando uma perspectiva africana sobre a história e demarcando o continente africano como um berço civilizacional. E esse elemento fica particularmente visível no primeiro volume do História da África Negra, onde o Kizerbo estudou as civilizações africanas da antiguidade, como por exemplo o Antigo Egito, enfatizando questões econômicas, políticas, socioculturais e, sobretudo, a circulação de ideias no norte e no nordeste da África. História da África Negra, como mencionei agora há pouco, é uma obra monumental, é uma obra enciclopédica de história do continente africano. E é um livro que se destaca, entre outros motivos, por causa do texto introdutório publicado no primeiro volume, que é um texto onde o Joseph Kizerbo aponta os desafios enfrentados pelos historiadores africanos comprometidos com essa renovação historiográfica, em especial a necessidade de desmantelar os preconceitos, os mitos
produzidos pelo discurso colonial, mas também é um texto onde Kizerbo delineia os caminhos metodológicos de escrita da história da África. Ele destaca, por exemplo, os diferentes tipos de documentos, de fontes históricas que os historiadores poderiam utilizar para estudar os passados africanos, enfatizando a existência de fontes escritas, de fontes arqueológicas, de fontes da oralidade. É um texto onde Kizerbo também destaca a importância da interdisciplinaridade, dos diálogos entre a história e outras ciências no estudo dos passados africanos, como, por exemplo, os diálogos com a linguística, com a antropologia, e estabelece uma espécie de função política da história e do estudo da história, porque para Kizerbo a história funciona como uma espécie de memória coletiva dos povos. Em suma, História da África Negra é uma obra não apenas basilar, mas também fundacional na historiografia africana. Fez parte de um momento que a historiadora Esmeralda Brizuela Garcia chamou de africanização do conhecimento histórico. É um livro que nasce das inquietações e dos projetos intelectuais de uma geração de historiadores africanos que buscava valorizar os passados africanos e se distanciar das perspectivas eurocêntricas e coloniais. É uma obra que evidencia a importância de Kizerbo e o lugar que ele ocupa na história da historiografia africana, e certamente é um livro que mereceria uma reedição em língua portuguesa, o que permitiria que novos públicos tenham contato com a produção desse grande historiador. Muito obrigado.